Vamos dar uma olhada nas contas públicas de Porto Alegre e, e nos principais desafios aí que tem para o período atual e futuro. Bom, então vou apresentar aqui primeiro contextualizar, porque, claro, Porto Alegre é um município que não tem autonomia de política econômica e que está no Rio Grande do Sul, que está no Brasil, que está no mundo, que tem influências externas, tá? Dar uma olhada na questão dos servidores públicos de Porto Alegre, comparar com outras capitais, ver as questões das finanças públicas municipais propriamente ditas e depois a previdência de Porto Alegre, as previdências. Bom, então o contexto macroeconômico é um contexto de crise, não é? Temos uma crise aí provocada que já vem desde 2015 e que agora 2020 com a pandemia se acentua, ou seja, redução da receita fiscal, tá certo? Então, uma crise fiscal severa que se apresentará para todos os países, na verdade, e para o Brasil e para o Estado e para Porto Alegre, não é? Então, é geral. Isso, como ao contrário da União, por exemplo, que pode emitir títulos e fazer políticas outras, os entes subnacionais não, né? Então é difícil de imaginar um horizonte sem uma redução da receita, sem um horizonte de auxílio à receita dos entes subnacionais. Só para a gente ter uma ideia aqui, a atividade econômica em 2020, tá? Uma queda, então, claro, não é derivado da crise que vivemos, tá certo? Na ordem de 10, 11%. Isso, para além da questão econômica, de emprego e tudo, significa receita em queda também dos órgãos governamentais. Bom, só para a gente relembrar também, não é? Que aquele momento ali que eu sempre chamo atenção, porque é importante, de 2015, né, em que houve um déficit público no nível federal, aqui, caso da União, o pessoal, né, do debate vulgar aí dizia que tinha uma gastança, né? Mas, na verdade, o que aconteceu aqui foi uma redução da receita, bem claro aqui, não é? Uma inflexão da receita, tá certo? A receita e a despesa vinham aqui no mesmo sentido, certo? Para e passo, e lá pelas tantas a receita passa a embicar para baixo, não é? E aqui nós temos, então, um déficit, né? Um déficit aqui, tá? Então, esse déficit é derivado da redução da receita, que é derivado da crise econômica. Isso vai se repetir agora em 2020, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui também das projeções, não é? De redução do PIB. Até, na verdade, aqui está uma projeção de 9%, né, realizada pelo FMI, mas, na verdade, até já reduziu essa redução do impacto, porque o auxílio emergencial vai ter um impacto positivo, vai contrabalançar, digamos, essa recessão, né? Mas, de toda forma, né, isso é um cenário global. Aqui o resultado trimestral dos Estados Unidos, não é? No segundo trimestre dos Estados Unidos, aqui uma queda de 32%, né? O que chamou atenção aí, algo impressionante, né? Nem na crise de 30 houve uma queda tão grande, tá? Crise de 29. Bom, então isso significa redução geral, né, das receitas governamentais. Bom, ainda para falar assim de um contexto mais geral, assim, Porto Alegre, aqui está a pirâmide etária de Porto Alegre em 2010, né, do último censo, de lá para cá já mudou, tá? Em cinza está o Brasil e azul aí, azul e verde, Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem uma retração, né? Aqui, olha, o Brasil já está uma desaceleração demográfica, do crescimento demográfico há um tempo, né? E aqui Porto Alegre está mais acelerado ainda nesse processo, né? Um crescimento demográfico baixo, tá? Que é o que acontece
no Rio Grande do Sul de forma geral e em Porto Alegre de forma mais acentuada. Baixo crescimento demográfico, não é? O que impacta também nas variáveis econômicas. Tá? Bom, a dinâmica econômica de Porto Alegre. Porto Alegre tem 3 eixos econômicos: comércio, construção civil e o setor de saúde. Né? A construção civil tem um complexo que atende também região metropolitana, as construtoras. Comércio também, né, atende a região metropolitana e o complexo da saúde também bastante diversificado e amplo, não é? Além dos complexos hospitalares, especialidades que atende não apenas região metropolitana, mas também interior e mesmo Santa Catarina, tá? Então, é um dos principais vetores aí da dinâmica econômica de Porto Alegre, mas também a educação, né, que tem educação em todos os níveis, né? Tem várias universidades, tem até uma universidade para a área da saúde, não é? 18% do mercado dos ocupados em Porto Alegre são servidores públicos, em grande medida do Estado, né, mas também federais e em menor medida municipais. Serviços financeiros se destacam também com exportação de serviços para outras regiões, consultoria, telemarketing, não é? Serviços de prestação a empresas de forma geral e o setor de economia criativa também, que tem um cluster que se constitui aí de economia criativa, de publicidade inclusive e tal, né? Teatro, cinema, né? Tudo isso em Porto Alegre, tá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui nos serviços municipais, que é um estudo. A primeira aqui, né, a gente vê que em Porto Alegre se observa uma queda do número de servidores públicos, tá? De 16 mil para 13 mil, né? De 2009 a 2019, e um aumento dos inativos, né? De 11 mil aqui para 16 mil, tá? Então, que é um fenômeno também que se observa no caso no Rio Grande do Sul, né? Bom, o salário médio dos servidores públicos de Porto Alegre, esses aqui são dados de 2014, tá? O último dado que tem comparação internacional, intermunicipal. Porto Alegre tem um salário dos servidores acima da média, tá? Acima da média nacional. Primeiro, na verdade, entre as capitais, salários mais elevados. Entretanto, quando a gente observa o número de servidores públicos dentre as capitais, Porto Alegre não está, não tem tantos servidores públicos assim, né? Certo? Então, tem menos servidores que ganham mais, tá? Essa é a configuração comparando com outros municípios. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nas finanças públicas municipais de Porto Alegre, em vista tanto os relatórios orçamentários da prefeitura quanto a apresentação da prefeitura municipal de Porto Alegre nas auditorias orçamentárias, tá? Bom, primeiro o seguinte, Porto Alegre, ele, como eu falei, está numa redução. Quer dizer, a questão da demografia importa, não é? Afinal de contas, quem faz economia são pessoas, às vezes a pessoa esquece, né? Mas quem faz economia são pessoas, tá? Então, menos pessoas é menos oferta de trabalho, menos consumo, não é? Então, o Rio Grande do Sul, ele vem numa redução de crescimento demográfico, já praticamente estabilizando a população do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, como eu falei, mais acentuado. Isso vai impactar também na própria participação desses entes na economia nacional e local, tá? Bom, Porto Alegre tem reduzido sua fatia nos repasses de outros entes, tanto da União quanto do Estado, na ordem de 20%, tá? O próprio ICMS está em queda. E a receita do SUS, né, excetuando aí o momento da pandemia, em queda de 8%, tá? E a tendência é que continue em queda
devido não apenas à questão demográfica, mas também econômica, tá? Porto Alegre vem perdendo participação. Bom, existe uma polêmica aí com relação ao déficit superávit do orçamento, tá? O que acontece? Existe o Tesouro Municipal e o Orçamento Municipal, né? O orçamento municipal inclui todas as receitas e todas as despesas de todas as autarquias, todas as fundações, tá? E empresas vinculadas a Porto Alegre. Olhando o orçamento municipal, há superávit, porque inclui principalmente aqui, né, o DEMAI, que é lucrativo, tá? A empresa de saneamento, e também a Previmpa, né, que é vinculado aos servidores públicos, tá? Mas quando a gente olha as receitas correntes da cidade, né, não incluindo estatais e outros recursos como a da própria Previmpa, né, há déficit. Tá? Aqui o resultado de 2018, 75 milhões, né? 2019, 67 milhões, certo? E o superávit pelo orçamento aqui, no ano de 2019, superávit de 573 milhões, tá? Então aqui o orçamento, né, incluindo superávit de autarquias e de empresas estatais, de 2015 a 2019, todos os anos com superávit, né, que já está deflacionado, tá? E aqui o resultado de 2020, no comparado com 2019 e 2018. Claro que 2020 é um ano atípico, não é? Afinal de contas, teve a pandemia, e isso inclui tanto aumento de despesas na área da saúde, quanto retração de receita, quanto também aumento de transferência, que no caso houve da União, para compensar essa redução da receita que houve derivada da pandemia, tá? Então, houve, na prática, uma elevação da receita derivada da transferência federal, tá? E também um aumento da despesa, né, derivado aí do impacto da pandemia na área da saúde, certo? Então, aqui, um aumento de 13%, tá? Da despesa, certo? Aqui desagregado por órgão, né? Os principais órgãos aí do município de Porto Alegre, DMLU, DEMAB, FASC, Previmpa, Câmara Municipal e EPTC, certo? Então aqui o resultado, é claro que quando fala resultado parece que alguma dessas entidades tem receita ou então são lucrativas, né? O Estado não é uma empresa, o Estado não é uma família, tá? Embora o Estado possa ter empresas, nem sempre tem fins lucrativos, às vezes o fim é atender a população, tá? Então, por exemplo, a FASC não tem receita, é claro, e nem se pretende, ela é uma entidade de assistência social, né? Bom, então aqui estão os resultados, tá? Desses órgãos, certo? Aqui chama atenção, né, o aumento deficitário aqui do DMLU em 2020, a redução do déficit aqui da FASC, né? E a questão da Previdência a gente vai ver em separado. Bom, aqui no agregado de 2020, né, comparando 2019, o segundo quadrimestre, com dados aí que foram apresentados na auditoria, na audiência pública, né, da Secretaria da Fazenda do município de Porto Alegre, tá? As receitas aumentaram por conta daquela questão que eu falei da transferência, certo? E aqui, por exemplo, despesas com pessoal em Porto Alegre vem em queda, né? A gente observa aqui, não é? Aqui está deflacionado, certo? Em queda nos últimos anos, né? Que mais que chama atenção? Inversões financeiras, né? Também em queda, tá? Bom, aqui o resultado primário de 2015 a 2019, atualizado pelo IPCA, do orçamento, né?
que teve um momento negativo e depois fica positivo. As principais receitas de Porto Alegre. Algumas são externas, né? Como a gente sabe, os municípios eles recebem recursos da União, né? Recebem recursos dos estados, grande parte. Então, algumas, essas aqui, né? Elas são de autonomia da prefeitura, não é? O ISS se destacando, Imposto sobre Serviços, sabe que Porto Alegre é um município que depende em grande medida de serviços, tanto comércio quanto educação e saúde, tá? IPTU, Imposto de Renda e ITBI, não é? Que são o Imposto de Renda que, no caso, acaba que os entes subnacionais eles ficam com o Imposto de Renda dos servidores públicos. Fundo de Participação dos Municípios, o SUS, né, que vai direto, parcela cota parte do ICMS, IPVA, cota parte do IPVA, transferência, e outras transferências, tá? De União e Estados. Aqui a arrecadação dos principais impostos diretos do município de Porto Alegre, IPTU e ITBI, em valores nominais, certo? Há uma elevação aqui para os valores do IPTU, que chama atenção, aqui está de 2010 a 2018, né? Houve uma alteração da planta de IPTU em Porto Alegre. Já o ITBI teve uma elevação aqui, né, nesse período de 2011 até 2014, que foi o boom imobiliário, né? Depois entra numa fase de oscilação com tendência de retração. Tá? Aqui fica mais claro, comparando quadrimestre de 2020, 19 e 18, com valores atualizados, uma queda aqui do ITBI, não é? Tá? Aqui, e um aumento aqui do IPTU, devido a essa mudança na planta, tá? Um aumento do IPTU, e o ISS em queda aqui, derivado da crise econômica, com certeza, né? Bom, aqui então é desagregado as receitas correntes e receitas de capital de 2019, certo? Os principais tributos aqui, IPTU, ISS, ITBI, IRPF, os que vêm da União, Fundo de Participação dos Municípios, SUS, ICMS do Estado, IPVA e outras transferências do Estado, tá? E as receitas de capital, que tem um valor já bem menos representativo. Receita corrente líquida, com uma tendência de elevação. 2019 vai ser um pouco atípico também, eu quero dizer 2020. Mas aqui com uma tendência de elevação, não é? Em termos atualizados da receita corrente líquida. E aqui as principais despesas, é claro que as despesas, grande parte das despesas acaba sendo pessoal, né? Dado que serviço público é serviço, portanto é gente. O pessoal esquece aí desse detalhe, né? Bom, então as principais despesas aqui, despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são muito mais representativas, né? Aposentadorias, certo? Pessoal e encargos, né? Que são as principais despesas aí, pensões, né? E o custeio, né, já tem uma representatividade bem menor aqui, material de consumo e tal, etc. Né? Juros da dívida e tal. Então é basicamente pessoal, né, vencimento dos salários dos servidores. Né? Essas são as principais despesas aí do Estado no geral. Né? Aonde que gasta? Em primeiro lugar, saúde, né? Depois previdência, saneamento, educação, administração, e os demais já têm uma representatividade bem menor, tá? Então aqui com destaque, né, para saúde e previdência, tá? Despesa com pessoal vem em queda, né, nos últimos anos. Há uma redução, inclusive dos servidores públicos, né, do município de Porto Alegre, tá?
Gastos em saúde também, quando a gente pega aqui de 2015 a 2019, de 2017 para 2018, houve uma queda expressiva, né, dos gastos em saúde. Em 2020, certamente vai ser diferente o comportamento, devido à pandemia, né? Gastos de educação, de 2018 aqui para 2019, também queda, certo? Bom, aqui, observando aí as matrículas no ensino no município de Porto Alegre, que aqui pega não apenas municipais, mas também estaduais, na verdade, tá? Há uma redução, né, se a gente olha aqui 2018 está aqui, né? Tem até 2018, 2005 está aqui, tá? Então vai no sentido inverso do eixo aqui. Há uma redução do número de alunos em ensino fundamental, né? Se a gente observa, né? Isso em função da própria variação demográfica, isso se observa também no estado do Rio Grande do Sul. Ensino médio, mesma coisa aqui, né? Ensino médio, tá? E pré-escola, fica mais difícil de ver aqui, de visualizar o comportamento, se está em queda ou em elevação, aparentemente uma ligeira queda, tá? Mas no olhômetro não tem como afirmar. Isso, então, né, isso acaba sendo importante para definir aí o futuro das administrações, né, e do município. A redução do número de alunos é uma tendência, né, derivado da variação demográfica. Os indicadores de qualidade do ensino no IDEB não estão muito bons, né? Aqui no verdinho é a meta, né, de 2015 a 2017, tá? E aqui o resultado, né? Então tá abaixo da meta, tá? Tem que melhorar. E a barra azul é o gasto por aluno em termos nominais aí. A dívida de Porto Alegre, né? Então, assim, as finanças públicas de Porto Alegre, o Tesouro é deficitário, mas a gente não tem um problema sério de finanças públicas de Porto Alegre, não é? O endividamento de Porto Alegre é declinante e está muito longe do limite aqui, né? Se a gente observa de 2017 a 2019, uma queda do endividamento do município de Porto Alegre, certo? Aqui a dívida consolidada, né, na trajetória de 2015 e 2019, os valores observados, né? 2019 fechou com um endividamento de 14,97% da receita corrente líquida, sendo que o limite pela lei de responsabilidade fiscal é 120% da receita corrente líquida, tá? Então, o município de Porto Alegre está muito longe de ser um município endividado, tem espaço de endividamento aí, certo? Aqui olhando os valores comparados de 2020, nesse ano de 2020 o município de Porto Alegre aumentou o seu endividamento, né, para fazer os investimentos que fez aí na área de infraestrutura, né? Então, os investimentos estão sendo feitos com dívida, né? Uma variação de 4,4% do endividamento de 2020 em relação a 2019, tá? De toda forma, o nível de endividamento, né, continua em queda, tá? Porque aqui é em relação à receita corrente líquida, a receita teve um aumento extraordinário nesse ano, né, derivado das transferências. Então, 2020 é um ano um pouco atípico, é preciso contemporizar isto. Bom, então, para fechar, queria falar aqui da Previdência. Não é? O que acontece? Isso aqui é um problema um pouco mais sério, né, que eu acho. O município de Porto Alegre, ele tem dois regimes de previdência, né? Ele fez uma transição para o regime de capitalização, tá? Mas a transição para o regime de capitalização tem vantagens e tem desvantagens, né? A vantagem para o município a longo prazo é que não há déficit no longo prazo, né? Mas no curto prazo o déficit é crescente, né? Então esse é um problema que eu acho bem complicado aqui, tá?
O que acontece? Quem entrou até 2011 está no regime de repartição, né? No regime de repartição, os trabalhadores atuais, né, contribuem e pagam a aposentadoria dos antigos. Tá? Esses aqui são dados de 2017, que tinha aqui 8.000 ativos, 8.200 servidores ativos, né? E aposentados 8.000 e mais 4.500 pensionistas, né? Aposentado por tempo de contribuição, daí tem mais por idade, compulsória, invalidez e tal. Então, o que acontece? Como não entra mais ninguém no repartição simples já há quase 20 anos, vai caindo cada vez mais o número de ativos, né, de servidores ativos, e vai aumentando o número de servidores aposentados. Tá? Aqui a idade média dos funcionários públicos, né, desses aqui na faixa dos 50 anos, né, então eles vão se aposentar, né, e os aposentados aí na faixa dos 60, 70 anos, com destaque aqui para as mulheres, 60 no agregado daqui 67, né? Não, aqui é dos pensionistas, tá? Mas 64, por aí, ou seja, a tendência é de viver bastante ainda, não é? Então, essa fatia aqui dos inativos do regime simples, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? De tal forma que lá pelas tantas vão ser 100% inativos, né? Ou seja, não tem ingresso de recursos. Ou seja, déficit, tá certo? Então, esse é o problema, porque já os novos são por capitalização, e capitalização ele está contribuindo para a sua própria aposentadoria. Então, esse é um problema sério aqui, que é a transição, né, de um regime de repartição para um regime de capitalização. Aqui são os valores, né, do resultado previdenciário do regime de repartição. Né? Aqui a gente observa uma queda, né, que vem vindo aqui das contribuições dos segurados. Isso, claro, tem relação aí com a própria redução do número de servidores nesse regime, tá? E, bom, portanto, né, um déficit que acaba sendo crescente, é claro, não é? As aposentadorias, né, o valor aqui em elevação, né? Bom, aqui quem são os servidores e qual é o salário médio? Os ativos e aqui dos inativos, né? Aqui o salário mais elevado é da Câmara Municipal, né? De Porto Alegre. Aqui está o salário. Esses aqui são dados que já mudaram um pouco, na verdade, tá? São de 2017. DMLU, né? 7.000. DMais 5.000. DEMAB, né? E aqui DMLU 13.800, FASC 6.600. Aqui da administração, né? Prefeitura Municipal e Previmpa. Previmpa é uma autarquia, né? Que aparece como pertencente aqui à administração municipal, mas lembrando que os recursos da Previmpa, né? Principalmente de capitalização, são dos servidores públicos, né? Não é recurso público, tá? É dinheiro privado, na prática. Bom, aqui o que vai acontecendo? O que acontece? O número de servidores ativos vai declinante e o de aposentados no regime de repartição simples é crescente. Tá? Isso vai trazer um déficit aí, né, crescente, né, até 2027. Tá? Se a gente observa aqui a trajetória, ó, né, até 2027 há uma tendência de elevação do déficit, porque vai cada vez mais se aposentando gente, servidores públicos, no sistema antigo e não vai entrando ninguém. Né? Então, a contribuição é declinante e a despesa é crescente. Tá? Então, é um problema que eu não sei como é que que vai se administrar isso aí, né? Que vai ficando cada vez mais deficitário ao longo do tempo, né? Até com uma trajetória, né, de um fluxo de caixa cada vez mais negativo. Tá?
Bom, então o déficit até 2027 é crescente, né? Até 2027, e a previsão é que o regime de repartição seja instituído em 2100, né? Então, quer dizer, é uma transição longa, é por isso que o regime de capitalização é complicado, né? Porque é uma transição que causa um déficit público grande e é crescente, né? E é demorado, tá certo? Então, é só 2100, imagina, faltam 80 anos aí para que que seja extinto, né? O sistema de repartição simples, né? Então, né? Bom, o regime de capitalização é o contrário, né? Como ele é relativamente recente, tem muitos servidores ativos, né? E poucos aposentados e pensionistas, né? Então, que significa que tem um superávit enorme, tá? Então, aqui é o regime de capitalização, né? Contribuição dos segurados crescente, né? E a aposentadoria até crescente também, né? Mas o valor das aposentadorias é bem inferior, né, ao valor das contribuições, né? Então, acaba que tem um saldo positivo enorme, né? Tá? Então, quer dizer, tem dois regimes, um é deficitário e o outro é superavitário, né? E não se comunicam, né? Porque são regimes diferentes, servidores. Quer dizer, o dinheiro do resultado previdenciário da, da capitalização é dos servidores públicos, né? Não é público esse dinheiro, é um dinheiro dos sujeitos que trabalharam e contribuíram, né? Então, aqui, aposentados no regime de capitalização são poucos, né? Aqui está a média de idade e o valor que eles recebem, que nota-se é bem inferior, né, aos regimes antigos, que isso é algo que se observa assim, no geral, né? Quer dizer, existe uma transição que a gente observa tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios, né? Que no passado remoto, sim, havia muito privilégio de servidores públicos, mas isso foi mudando ao longo do tempo, né? E já não é mais assim, né, como a gente lembra, né? Inclusive, os direitos de aposentadoria já não é mais assim, tá? Já não tem mais integralidade e tal, em vários níveis de governo, tá? Então, na União, por exemplo, a integralidade foi extinta em 2003, faz aí 17 anos, né? E a paridade salarial também, tá? Então, é o que eu sempre falo, né? O pessoal dizia lá na reforma tributária, na reforma previdenciária de 2019, que tinha que acabar a paridade, integralidade, manchete sensacionalista em jornal, etc, etc. É espantalho, né? Batendo um espantalho em coisas que não existem mais, tá? Então, é desonestidade mesmo, pura e simples. Bom, o regime de capitalização, 7.200 contribuintes para 235 inativos. Tá? Isso aqui pode ter aumentado um pouco, né? Claro, esses dados estão sempre se alterando. Tá? Além disso, houve algumas mudanças previdenciárias no plano municipal de Porto Alegre. A contribuição previdenciária, que era de 11%, passou para 14%. Havia 5% de elevação com o triênio, passaram a ser 3% com quinquênios, né? Uma redução aí, uma restrição salarial, né? Foi extinto o tempo de adicional, os adicionais por tempo de serviço, né? Extinção de adicionais de 15% e 25% a partir de 2019, tá? E o que não foi feito ainda de reforma previdenciária, não é? O sistema de pensões, que mudou no nível federal, né, em 2019, e também no nível estadual, em 2020, e alíquotas progressivas para inativos, né? As alíquotas são únicas, existem alíquotas progressivas para inativos, tanto no nível federal quanto no nível municipal. O que significa isso, né? No passado, haviam servidores que se aposentavam com integralidade, né? Então, se o sujeito tinha um salário de 15 mil, ele se aposentava ganhando 15 mil, né? Isso já não é mais assim. Mas aqueles servidores que se aposentaram, né, acabam recebendo esses valores, né? Claro. Então, o que foi feito tanto na União quanto no Estado é uma alíquota progressiva, né? Quanto mais o sujeito ganha, mais ele contribui com alíquotas de até
22%, tanto na União quanto no Estado. Isso não foi feito no nível municipal, tá? Então é isso, eu trouxe aqui um panorama da, da receita pública, do orçamento, despesa, dívida e a questão do orçamento municipal. A gente nota que o município de Porto Alegre não tem um problema sério de finanças públicas, embora seja deficitário o resultado do Tesouro Municipal. Tem um problema um pouco mais complicado nessa transição dos regimes de repartição e tem espaço para endividamento para os municípios, para o município de Porto Alegre. Então, é isso aí. Obrigado.